Então vamos iniciar o nosso estudo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Estamos no capítulo 10, que é chamado de o Sermão Missionário. O sermão que Nosso Senhor faz quando envia os seus 12 apóstolos a pregarem o reino de Deus. Então nós vamos dar continuidade a partir dos versículos 21 e 22. Então, você que está acompanhando com a sua Bíblia, então pode estar abrindo no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 21 a 22. Diz Nosso Senhor: o irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e lhes darão a morte. Vós, por causa do meu nome, sereis odiados por todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Então, depois de Nosso Senhor ter exposto as consolações que nós vimos no nosso último estudo, em que Nosso Senhor dizia que a gente, por pregar o Evangelho, por anunciar o reino de Deus, seríamos perseguidos, mas que Ele estaria conosco, nos consolando. Então agora, Ele nos prediz perigos mais graves, porque até então nós seríamos perseguidos por aqueles que nós desconhecíamos, por pessoas aos quais nós iríamos evangelizar, iríamos pregar, e essas pessoas nos rejeitariam. Mas agora aqui, Nosso Senhor fala de pessoas próximas, Então, Nosso Senhor aqui está falando de irmão, que entregará o irmão à morte, pai, que entregará o filho, enfim, pessoas da família. São menores as penas que nos vêm dos estranhos do que as que nos causam aqueles com cujo afeto contamos, pois nestas une-se a dor corporal a pena da caridade perdida. Então, aqui São Gregório fala dessa realidade, que nos causa mais dor nós sermos perseguidos pelos nossos familiares, por aqueles que nos são mais próximos, do que aqueles que nós não conhecemos, não temos intimidade. Isto costuma ocorrer com frequência nas perseguições, pois não devemos esperar fidelidade no afeto daqueles cuja fé é diferente. Então, quando Nosso Senhor nos apresenta essa realidade em que, por causa do nome dele, da fé que nós depositamos nele, estamos sujeitos a sermos perseguidos até pelas pessoas mais próximas. E por que isso acontece? Conforme nos diz aqui São Jerônimo, isto acontece por quê? Porque a fé, os valores, eles são mais fortes do que os vínculos de sangue. Então, quando uma pessoa está obstinada num pensamento, ela vai levar mais em consideração aquele pensamento do que o sentimento que ela sente e nutre por aquela pessoa. Então, diante de uma ideologia, de uma crença, isso vale para quem não tem a nossa fé, mas também para nós. Porque Nosso Senhor está acima de tudo.
O Evangelho de Cristo está acima de tudo, né? E é evidente que nós nunca vamos deixar de amar os nossos, né? Mas o amor a Deus está acima. Está acima, né? Então, por isso que ele transcende. Acrescenta então o que é ainda mais terrível, dizendo: sereis odiados por todos, pois vos expulsarão como se fosseis inimigos do gênero humano. Então vejam, aqui é quase como uma profecia para tempos que pode ser que nós estejamos aí às portas de viver, gente. Nós estamos caminhando para uma sociedade pós-cristã, ou seja, uma sociedade que não é mais cristã, ela abandonou os valores. Mas não somente abandonou os valores cristãos, ela os nega e muito provavelmente perseguirá aqueles que ainda desejarem defender os valores cristãos. Então, por exemplo, nós estamos num momento, né, vamos pegar um caso concreto aqui do nosso Brasil. Então, por exemplo, a questão do aborto, né? Então nós ainda estamos, graças a Deus, numa fase que ainda está em discussão a legalidade, se é legal ou não, né? Hoje, na nossa legislação, é ilegal. Então, o aborto é crime. Porém, nós muito provavelmente agora vamos caminhar para a legalização. E uma vez que for legalizado, quem falar contra está indo contra a lei. Então, defender a vida se tornará crime. Entende? Porque a lógica dessas pessoas é essa, né? Então, primeiro elas vêm com essa conversa, não, a gente tem que despenalizar, ou seja, né? Não pode ser crime, é uma questão de saúde e tudo mais. E as pessoas com essa conversa mole se deixam iludir, não, poxa, vamos prender né, uma moça porque cometeu tal ato e tal. As pessoas, não deixa legalizar. Só que uma vez que se torna legal, tudo aquilo que é legal, gente, é aceito, né? A nação toma como algo legal. Então, tudo o que vai contra automaticamente se torna ilegal. Então, por exemplo, até um tempo atrás lá nos Estados Unidos, né? Antes da Suprema Corte americana revogar uma decisão que tinha feito, que vigorava já não sei quantos anos. Então nós vimos lá nos Estados Unidos padres serem presos, freiras serem presos, por quê? Pelo grave crime de rezarem um terço em frente a uma clínica. Então, a gente precisa assim, ficar atento, não é? Porque quando vem com esse papinho de legalizar, nós temos que ficar muito esperto no que estamos legalizando. Porque automaticamente que uma vez algo está legalizado, aquilo é a norma. Se você falar contra aquilo, você está na ilegalidade. Então você está à mercê de uma hora ou outra sofrer sanções. Então você que passará a ser o criminoso. Por quê? Porque você está indo contra algo que está legalizado. Né? Então, e esse é o perigo. Porque nessa sociedade, né, que o mundo está caminhando, e aqui não é só o Brasil, né, o mundo inteiro, está caminhando para esse pós-cristianismo, onde as leis são
todas contrárias aos valores cristãos, então ser cristão passará a ser ilegal. Então você defender o cristianismo, defender os valores, né? Você será considerado um fora da lei. Assim como eram os cristãos no tempo do Império Romano. Eles eram contra a lei. Por quê? Porque a lei determinava que os habitantes de Roma deviam cultuar os deuses romanos, né, os falsos deuses. E os cristãos, por que foram martirizados? Justamente por conta disso. Por quê? Porque não queriam adorar os falsos deuses. Não, nós temos um Deus verdadeiro. Nós temos Jesus, nosso Senhor. E por causa disso eram martirizados. Por quê? Qualquer desculpinha valia. Então, se acontecia uma epidemia, por exemplo, eles colocavam a culpa nos cristãos. Ah, os cristãos não estão adorando aos deuses, então os deuses estão nos castigando. Vamos matar os cristãos. Então, gente, a gente fica engolindo essa de... Não, que agora, né, são novos tempos, nós vivemos numa nova sociedade. Nós precisamos estar atentos. Porque nós podemos estar indo para uma outra sociedade onde ser cristão, conforme os ensinamentos que estão no Evangelho, será considerado ilegal. Então, por isso que Nosso Senhor diz aqui, né? Vocês serão odiados por todos. Isso Nosso Senhor falava lá no início para os apóstolos, porque de fato eles foram odiados por todos, né? Tanto que todos terminaram sendo martirizados. São João não morreu martirizado, mas foi martirizado, né? Sobreviveu ao seu martírio. E logo apresenta-lhes outra consolação. Então veja, né, Nosso Senhor fala dessa uma realidade forte, né, que nós seremos odiados por todos, porém, ele não nos deixa também de dar uma consolação, dizendo que será por causa do nome dele. Então, nós seremos odiados e perseguidos pelo nome de Cristo. E com isso, novamente, acrescenta outra consolação quando diz que aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E porque muitos costumam ter muito fervor no começo e depois perdem a força, por isso diz que se referem aos que perseverarem até o fim. Pois qual a utilidade que tem as sementes que florescem inicialmente e depois secam? Por isso Nosso Senhor exige a perseverança até o final, né? Porque nada vale nós sermos fiéis só um pouquinho, só no início, né? Só quando, né, a gente está naquela alegria, né? naquela empolgação. Nosso Senhor diz, né? Será salvo aquele que permanecer até o fim. Ou seja, quando a gente passa aquele período da empolgação, né, de agora eu sou de Cristo, e que a gente começa a vencer as nossas batalhas. Então este sim será salvo. A virtude não está em começar, mas em concluir. Então, é aquele que conclui um curso, é aquele que conclui um trabalho, esse é digno. Não aquele que simplesmente começou. Né? Começar e não terminar não significa, na prática, muita coisa. Dá-se a recompensa não aos que começam, mas aos que perseveram. Aqueles que foram fiéis, esses serão recompensados. A fim de que ninguém diga que foi Cristo quem tudo fez nos apóstolos, e que não há nada de admirável no que eles fizeram, já que não sofreram nenhuma pena, diz a eles que sua perseverança é necessária. Pois se foram preservados dos primeiros perigos, outros mais difíceis lhe estavam reservados.
E depois viriam outros, e não teriam momento algum em suas vidas em que não estivessem rodeados de emboscada. E isto é o que insinua dizendo, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? Então, Nosso Senhor, quando ele coloca, né, que aquele que perseverar até o fim, é porque ele já nos deixa claro que há um caminho a ser percorrido, e nesse caminho terão altos e baixos, e aquele que superar todas as subidas e descidas, né, todas as ladeiras e morros, né, esse sim será salvo. Isto é, aquele que não abandonar os preceitos da fé e não desfalecer nas perseguições será salvo, porque receberá o reino dos céus, cujo prêmio pelas perseguições terrenas será esse, o reino dos céus. E deve-se notar que a palavra fim nem sempre significa conclusão, mas também perfeição, como nesta passagem. O fim da lei é Cristo. Romanos 10, 4. Então, neste caminho, né, em que nós estamos percorrendo, estamos caminhando com Cristo, esse perseverar até o fim, nós devemos entendê-lo além somente do fim da nossa vida, mas perseverar até o fim do nosso crescimento espiritual. Porque tudo aquilo que Deus permite que aconteça na nossa vida, tanto daquilo que nós chamamos que é bom ou ruim, então Deus permite que essas coisas aconteçam para o nosso crescimento espiritual. Porque Ele quer que nós cresçamos na fé. Então, por exemplo, né, um aluno que ingressa na universidade. Então, vamos supor que ele se matriculou num curso que dura 4 anos. Então, se ele concluir os 4 anos, este fim do curso para ele será de duas maneiras. O fim no tempo, porque ele terá concluído os 4 anos, mas o fim também do seu crescimento, porque nesses 4 anos ele foi aprendendo, foi crescendo, e quando se completou os 4 anos, ele era uma pessoa mais formada do que quando iniciou. Né? Então, a perseverança, ela automaticamente nos leva a um crescimento. Então, perseverar é crescer. Né? Então, o fim, ele tem essas duas características, de conclusão, mas de crescimento. Então, sempre quando a gente conclui alguma coisa, por menor que seja, a gente não sai igual de quando nós começamos. Alguma coisa acontece com a gente. Né? Um cursinho que a gente faz, uma missão que a gente faz na igreja. Então, quando a gente conclui aquele trabalho, nós saímos diferente. Né? Um encontro que a gente faz, que a gente começa quando a gente conclui. Né? Mesmo que seja um encontro trabalhoso, ele mexe com a gente. Então, esse perseverar, né? Então sempre tem esses dois lados, do crescimento espiritual e, claro, do seu término. Pode-se, portanto, interpretar a passagem nesse sentido. Aquele que perseverar até o fim, isto é, em Cristo. Então, ele vai perseverar até se tornar um outro Cristo, um semelhante a nosso Senhor. Por isso que herdará o reino dos céus. Com efeito, perseverar em Cristo é permanecer em sua fé, a qual opera pelo amor. Então, perseverar na fé, independente daquilo que venhamos a passar, não é? a ter que sofrer de perseguição, de tribulação, enfim. Continuando agora o versículo 23. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Essas palavras de Nosso Senhor
se referem àquele tempo em que os apóstolos foram enviados a pregar. E por isso lhes diz com propriedade: não vades agora para entre os gentios, pois não deviam ter medo da perseguição, mas evitá-la. É o que vemos fazerem os primeiros fiéis, quando aconteceu a perseguição em Jerusalém. Dispersaram-se por toda a Judéia, e a vinda da tribulação propiciou a sementeira do Evangelho. Então vejam, né? Esse mandato de Nosso Senhor, que quando, né, os perseguirem numa cidade, vão para outra. Então Nosso Senhor lá atrás tinha dito: olha, vocês primeiro preguem para a casa de Israel. Mas quando começar a perseguição, aí vocês vão para outra cidade. E que foi exatamente isso que os apóstolos fizeram. Então eles pregaram em Jerusalém até começar a perseguição. Começou a perseguição, não tinha mais condição, ou era uma questão de vida ou morte, então eles começam a pregar em outros lugares, né? Então aí São Pedro vai para Roma, os outros apóstolos vão para outras cidades, e aí realmente abandonam Jerusalém por conta da perseguição. Não é porque não se pudessem defender seus discípulos que lhe ordena fugir, e que não lhes dá ele mesmo exemplo, mas para ensinar-lhes que a fraqueza humana, e para que não se atrevessem a tentar a Deus em coisas que podiam e que era conveniente evitar, né? Então, vejam, se a gente pode evitar uma perseguição, né, é preferível que nós evitemos. Então, Nosso Senhor também não diz que a gente tem que ir a todo custo. Então, ele nos envia a pregar. Fala, olha, se preparem, porque provavelmente vocês sofrerão perseguição. Mas se caso vocês vierem ser perseguidos, fiquem até onde é possível. Depois vá para outro local, né? Não é para a gente ficar assim também a ferro e fogo, né? Então, quando a gente, por exemplo, a gente vai fazer oração numa casa, nós vamos naquela casa até o momento que nós somos bem aceitos. Depois que a nossa presença não é mais bem-vinda, não tem por que a gente continuar a querer insistir em ir lá. Vamos para outra casa. Se uma não nos aceita, outra vai nos aceitar, né? Então, nós não devemos assim, né, ter uma fraqueza no sentido que a gente não consiga vencer qualquer tribulação, mas nós também não podemos querer vencer todas. Nem todas as tribulações nós poderemos ter condição de enfrentá-las. Então é preferível que a gente passe para um outro lugar. Poderia ter-lhes aconselhado a se ferirem com suas próprias mãos, para não caírem nas mãos de seus perseguidores. Mas não ordenou nem aconselhou, para que não saíssem assim desta vida aqueles a quem prometera preparar a mansão eterna. Pois quaisquer exemplos que possam opor as nações que não conhecem a Deus não são lícitos àqueles que creem no Deus único e verdadeiro. E para que não digam, de que adianta fugir da perseguição para uma região, se logo seremos expulsos dela também? Dissipa este temor dizendo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem, ou seja, não percorrereis toda a Palestina antes que eu vos tome. Então, essa vinda aqui que Nosso Senhor fala, né, essa vinda dele, então não é a vinda do fim dos tempos. Nosso Senhor não está falando aqui da sua segunda vinda, mas está falando que nessa luta que nós estamos tendo de sermos perseguidos, né, desse enfrentamento, então, que ele vem em nosso favor, ele vem nos auxiliar. Então, aqui é uma consolação que ele nos dá. Então, olha, não temeis, porque se a perseguição chegar a um ponto acima da força de vocês, eu venho em vosso auxílio. Eu mesmo venho auxiliá-los. Então, por isso que Nosso Senhor fala que nós
por um lado, nós não devemos ter medo de enfrentar as perseguições, mas ao mesmo tempo, ele não quer que nós levemos isso a ferro e fogo. Então nós temos que ter um discernimento, né? Até que ponto está valendo a pena nós evangelizarmos uma pessoa, um local. Se a perseguição estiver muito acima, é preferível que nós fomos para um outro lugar. E se mesmo naquele outro lugar nós também não formos aceitos, então Jesus mesmo vem nos auxiliar. Então, olha que consolação que nosso Senhor nos dá, não é verdade? Então, que a gente não tenha mesmo medo. Vamos lutar, vamos batalhar. Ele está e será em nosso favor. Ou de outro modo, aconselha que fujam para uma outra cidade, porque a sua pregação fugiria primeiro da Judéia para a Grécia. Seria depois disseminada por todas as cidades da Grécia, por causa das perseguições sofridas pelos apóstolos. E por fim, chegaria a todas as nações. Então aqui nosso Senhor já, de alguma forma, já sabia que isso ia acontecer, né? Então ele estava ali também encorajando os apóstolos, porque ele sabia que as perseguições fariam com que o evangelho fosse pregado a todas as nações, todos os povos. Então começou aqui, depois aqui em Jerusalém não foi mais aceito, foram para a Grécia, chegaram na Grécia e também foram perseguidos, aí foram para outros lugares, né? E a semente do evangelho foi sendo deixada por onde os apóstolos passavam. Então se tinham aqueles que perseguiam, haviam aqueles também que abriam seu coração para a graça. Então mesmo quando a gente vai numa casa, ou a gente vai falar com algumas pessoas, e aquelas pessoas nos enfrentam, nos perseguem, nós não devemos desanimar, porque de alguma forma, né, o evangelho, a semente do evangelho, pode ter ficado no coraçãozinho de alguém. Às vezes de uma criança, às vezes de alguém da casa. E aí nós vamos para uma outra família, e se naquela outra família também formos rechaçados, não tem problema, porque em alguém pode ser que a palavra frutifique. Então, e assim, a gente vai indo de local em local e derramando, né, semeando a semente do evangelho. Mas para mostrar que se as nações seriam convertidas pelas palavras dos apóstolos, os restos de Israel deveriam sua conversão à sua vinda. Acrescenta: não acabareis de percorrer as cidades de Israel, quer dizer, depois da plenitude das nações, o que restar de Israel para completar o número dos santos deverá ser convocado à igreja pelo esplendor do futuro advento de Cristo. Então aqui, Santo Hilário já está fazendo uma outra interpretação dessa citação, né, que nosso Senhor fala aqui, não vão concluir a pregação em todas as cidades do mundo antes da vinda do Filho antes da vinda do Filho do Homem, né, de Nosso Senhor. Então Santo Hilário já está fazendo aqui uma interpretação espiritual do fim dos tempos. Então o que ele está dizendo é isso, porque no fim, né, quais são 3 coisas que precisam acontecer para a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo? O evangelho ter sido pregado no mundo inteiro. E depois a conversão dos judeus. Então, para alguns santos, né? Então, Nosso Senhor não vem na sua segunda vinda antes que aconteçam pelo menos essas 2 coisas. A pregação da palavra no mundo inteiro e a conversão dos judeus. Então, Santo Hilário diz que pode ser, né, uma hipótese que ele coloca aqui, é que os judeus só vão se converter verdadeiramente na segunda vinda de Cristo. Antes, dificilmente. É uma hipótese provável, né? Porque até hoje ainda existem judeus, né? Então, se praticamente 2000 anos de pregação eles não se converteram, eu acho que realmente só vão se converter quando Jesus vir na sua glória, né? Mas é uma hipótese apenas, tá? Santo Hilário aqui coloca.
Mais 2 versículos, gente, e nós concluímos por hoje, tá bom? Versículos 24 e 25. Não é o discípulo mais que o mestre, e nem o servo mais que o senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre, e ao servo como o senhor. Se eles chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Então, Nosso Senhor aqui nos apresenta esta realidade, né, gente? Então, aqui Nosso Senhor ainda não havia sido crucificado, mas já havia sido chamado de Beelzebu, ou seja, de pai dos demônios. Então, Nosso Senhor diz: olha, se até eles me ofendem, me chamam de demônio, eu que sou o Senhor, quanto mais vocês que são servos, porque o servo não é maior que o Senhor. Então, irmãos, nós seguimos um crucificado. O nosso Senhor nesse mundo foi vilipendiado, ofendido, xingado, blasfemado. Nós não podemos esperar muita coisa para nós que não sejam essas. Porque o servo não é maior que o seu Senhor. Se nosso Senhor não foi reconhecido nesse mundo, por que que nós seríamos? Como com as perseguições previstas os discípulos deveriam sofrer difamação da má opinião, o que lhes parecia muito pesado, consola-os com o seu próprio exemplo, lembrando-lhes as coisas que diziam dele, pois não poderiam ter maior consolação que essa. Então, às vezes a gente fica chateado, né? Fala, nossa, a pessoa inventou uma história de mim, né? Estão dizendo aí uma coisa que eu não fiz. Gente, fizeram isso com Cristo, né? Que não tinha nenhum pecado, só tinha amor. Imagine nós. Imagine nós. Porque o Senhor é a luz eterna, chefe dos crentes e pai da imortalidade, revelou antecipadamente aos discípulos as consolações nos seus sofrimentos, a fim de que os abraçássemos como um título de glória, assemelhando-nos ao nosso Senhor pelos sofrimentos. Por isso diz que o discípulo não é mais que o mestre, nem o servo mais que seu Senhor. Então vejam, gente, olha que coisa bonita aqui que Santo Hilário coloca, né? Porque assim, nós somos chamados a ser outros, né? O que é o cristão? O cristão é chamado a ser um outro Cristo. Então, nós temos que nos assemelhar a ele. Então, como é que nós vamos nos assemelhar a Cristo? Na santidade, vai ser difícil. Somos pecadores. Temos os nossos defeitos, as nossas limitações. Então, pela santidade, só realmente para aqueles grandes santos, né, como Santa Teresa d'Ávila, né, São Luís Maria Grignon, São Pio de Pietrelcina. Esses, com a misericórdia, alcançaram a semelhança de Cristo pela santidade. Agora, para nós que somos meros mortais, é difícil a gente se tornar semelhante a Cristo na santidade. Então, qual é o caminho que nós podemos trilhar para nos assemelharmos a Ele? Pelo sofrimento. Se nós formos fiéis aos ensinamentos de Cristo, se nós formos fiéis ao seu Evangelho, se nós formos fiéis à fé que Ele nos deixou, pode ter certeza, o sofrimento vai bater na nossa porta. As incompreensões,
as pessoas não entendem, nossa, mas por que fulano é daquele jeito, né? Por que fulano é tão beato que não sai da igreja? Isso nos causa dor, né? De nós não sermos compreendidos nem pelos nossos. Mas olha que coisa maravilhosa. Os nossos sofrimentos nos assemelham a Cristo, porque Ele é o homem das dores. Ele é o homem dos sofrimentos. Então, quando nós sofremos por Ele, por amor a Ele, nós estamos nos assemelhando a Ele. Então, o sofrimento é a porta da qual nós podemos nos assemelhar a Cristo. Por isso que os apóstolos ficavam tão felizes quando eram perseguidos, quando até apanhavam, quando eram presos. Porque Jesus também foi preso. Jesus também apanhou na flagelação. Jesus também foi incompreendido, foi difamado. Então, quando isso acontece conosco, há uma assemelhação, um assemelhamento. Então, o sofrimento nos faz possível ser semelhantes a Cristo. Devemos entender essas palavras assim. Enquanto for discípulo e servo, não é maior que o mestre e senhor, quanto à natureza da honra. E não me objeteis aqui as raras exceções, pois essas palavras aplicam-se ao que geralmente acontece. Né? É a regra. Então, nós não seremos mais do que Jesus. Né? A regra é essa. Chama de mestre a si mesmo, por servo e discípulo, quer significar os seus apóstolos e todos aqueles que o seguem. Como se dissesse: não fiquem indignados ao sofrer o que eu sofro, porque sou o Senhor e faço o que eu quero. E sou mestre ensinando o que sei que é útil. Então, nosso Senhor sofreu porque quis sofrer. Ele não precisava. Mas porque ele quis, por amor a nós. Por amor a nós ele sofreu. Então, se nós sofremos por amor a ele, nós estamos correspondendo ao amor com que ele nos amou. Porque nos amou, ele sofreu. E porque nós o amamos, nós também estamos sofrendo. Não busqueis as honras temporais e a glória humana. Vós que me vedes redimir o gênero humano através das zombarias e dos opróbrios. Então não é próprio de quem quer ser discípulo e servo de Cristo querer honrarias humanas. Não é, né? Nosso Senhor fala, olha, você está, o caminho não é esse. Se você quiser seguir as honras do mundo, você vai ter que buscar outro Senhor, porque eu fui vilipendiado, né? Fui humilhado. Não diz apenas se ultrajavam o Senhor, mas especifica o ultraje dizendo que o chamaram de Beelzebul. Imagina, para Jesus, né, se teria ofensa maior do que ser chamado de demônio. Ele sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Beelzebul é o ídolo de Acaron, que no livro dos reis é chamado ídolo da mosca. Beel é a mesma coisa que Bel ou Baal, e Zebu significa mosca. Chamavam ao príncipe dos demônios pelo nome do ídolo mais impuro, denominado mosca por causa da sua imundície que destrói a suavidade do azeite. Então vejam. Então, chamavam não só de príncipe dos demônios, mas ainda do demônio mais impuro, como mosca. Por que a mosca é impura? Porque a gente sabe onde ela pousa, né? Então imagina, olha o que compararam a Nosso Senhor. Né? Então, irmãos, é isso, né, aquilo que nós havíamos
preparado para hoje. Então nós concluímos o nosso estudo aqui e retomamos o nosso próximo encontro, com a graça de Deus.